Eu sou Rosângela, da marca Corujinha Tricô, e a nossa peça de hoje é esse vestido recém-nascido, né, um vestidinho feito com um fio especial para bebê, só que é linha, ele não é de lã, ele é uma linha da marca da Círculo, eu não posso citar aqui o nome, mas é um fio apropriado para bebê. Como ele é muito fino, então eu fiz com fio duplo. Com um fio só, a peça não ficou bonita, ficou muito mole, né? Não deu um bom caimento. Então eu usei o fio duplo e eu fiquei apaixonada por ele. Ele ficou muito bonitinho. Então agora eu vou passar as medidas dele, vou passar o passo a passo. Mas eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E eu vou passar agora o passo a passo dessa peça de bebê inteira. Eu fiz com vários detalhes. A parte de trás, eu coloquei o lugarzinho de colocar ou um botãozinho, ou um fechinho, ou somente aquele negocinho, né? Acho que é velcro o nome, que cola aqui. Eu gosto daquilo para bebê que só cola, não tem necessidade de ficar colocando muito botão. Então, corta um pedacinho e costura e cola. Eu tô sem aqui, então eu ainda vou decidir o que eu vou pôr aqui nessa parte aqui de trás. Caso também queira, pode ser feito aqui a parte da frente, né? E aí fica do jeito que tá aqui. Mas eu prefiro essa parte aqui como sendo da frente. Minha florzinha ainda não tá coladinha aqui. Eu vou colar depois ou costurar. Então, essa é a nossa peça de hoje e vamos para o passo a passo dela. Bom, eu tenho um enrolador de fios que eu uso bastante. Ele me dá esse formato aqui, porque o fio veio no novelo, né, naqueles que vem o papelão dentro. Então, para tirar 2 fios, eu teria que abrir 2 rolos. Então, eu enrolei, né, o fio todo o rolo, passei pelo enrolador e formou isso. Então, o enrolador é aquele manual, né, que tem uma manivelinha e que a gente enrola. Aí fica mais fácil trabalhar com 2 fios. Eu estou usando a agulha 5, estou fazendo com a circular, tem que ser com a circular, porque a peça ela não tem costura, então com a agulha circular fica melhor. Para essa peça aqui, eu estou aqui com ela, que eu montei, né, uma piloto, para a gente depois fazer as outras. Bom, essa peça eu coloquei nela 40 pontos. Aí eu coloquei 6 frente, 6 manga. Então, 6 frente, 6 manga, 24. E o restante, as costas. Só que ele ficou muito pequenininho. Ele ficou quase assim que para uma bonequinha. Então, tem que ser um recém-nascido que vai perder muito rapidinho esse vestido. Então, tem que aumentar, né, a quantidade de pontos conforme o tamanho do bebê. Então, se é para um bebê de 0 a 3 meses, vai precisar ter outra contagem. Aí eu calculo 50 pontos, eu acredito que dê. 50 pontos, então vai ser 12 para frente, 12, que é esse pedaço aqui das costas, 12, que é esse pedaço aqui da manga, e o restante frente. Eu acredito que 50 pontos dê certo. Mas eu vou fazer um pequeno, só para ensinar como é que faz. E aí a gente vai vendo essa questão dos pontos. Depois, né? A quantidade de pontos, conforme você for fazendo. Qualquer dúvida, deixa na descrição que eu vou responder. Então, você resolveu fazer para uma criança maior, qual a quantidade de pontos? Aí a gente vai ajudando. Inclusive, essa peça pode ser feito até adulto.
do mesmo formato que eu fiz esse aqui, ele pode virar um vestido adulto. Então, tamanho P. Um tamanho P, eu acredito que 100 pontos. 100 pontos deve dar. Então, seria 20 para um lado das costas, 20 para o outro, 40. Com 40 das mangas, 80. 120 pontos, aliás. 120 pontos ficaria certo aqui. Seria 40, 40 para as divisões e 40 frente. Talvez dê. Aí teria que também, gente, analisar o fio que você vai usar para fazer a peça e a tensão da sua agulha, né? A tensão, se for muito forte e tal, então vai mudar também o tamanho. Mas isso a gente pode até estar passando outras medidas. Mas também dá para ser feito, então, nesse mesmo modelo até um vestido adulto. Então, vamos para o passo a passo. Eu usei muito aquela forma de colocar malha, que já fica a primeira carreira em tricô, mas ultimamente eu estou usando muito essa colocação de malha aqui. Essa colocação de malha, ela é mais prática, porque eu não tenho que ficar medindo fios para saber a quantidade. Então, eu vou fazer do mesmo tamanho daquele, que é só mesmo para mostrar como é que ele foi feito, eu vou fazer 40 malhas. Agora, eu faço, como essa malha não deixa uma carreira pronta, né? Então, eu vou fazer uma carreira de tricô. A segunda carreira também, toda em tricô. Alguém que não conheça aí o tricô e o ponto meia, que é o básico, é só comunicar, né, que a gente pode também estar montando uma videoaula mostrando como é que é o ponto básico aí. Então, uma carreira toda em tricô novamente. A terceira carreira agora, eu tenho que fazer uma divisão. Eu vou começar eu vou fazer o ponto de arroz, que é o ponto que eu fiz lá. Então, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Um tricô, um meia. 6 pontos. Dou uma laçada, faço um tricô. Dou uma laçada e começo novamente o ponto de arroz. 6 pontinhos. Aqui também, um meia e um tricô. 2, 4, 5, 6. Uma laçada, um tricô, uma laçada. Agora, eu tenho que separar 2, 4, 6, que é a parte das costas, um que fica no meio, 2, 4, 6. Um que fica no meio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que vão ser a parte da frente. Então, já dei a minha laçada aqui, vou fazer 12 pontos. Então, eu dividi, mas sempre tenho que ter a noção daqueles pontinhos que eu preciso para fazer o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma laçada, um tricô, uma laçada. Um tricô e um meia, fazendo o ponto de arroz por 6 pontinhos aqui. 2, 4, 6, laçada, tricô, laçada. Sobrou exatamente 2, 4, 6. Então, esse aqui é só uma amostrinha pequena, mas você pode fazer esse vestido com a quantidade de ponto que você quiser. Inclusive, você pode fazer um grande, né? Um vestido adulto aí. Não precisa ser só infantil, não. Aonde é tricô,
meia. Aonde é meia, tricô. Ponto de arroz, então, é dessa forma. Estou fazendo ponto de arroz simples. Aonde é tricô, tricô. Onde é meia, meia. Eu vou fazer os meus 6 pontos. Agora, o lado do avesso, aonde é laçada, eu vou fazer tricô. No caso aqui, são 3 tricôs. São 3 tricô. Faço os 12 pontos, não, 6 pontos da manga. 6 pontos da manga. Fiz o ponto de arroz, 3 tricô. Então, peguei a laçada, da laçada a laçada em tricô. Agora sim, 12 pontos de arroz. Quando eu não preciso nem contar, porque quando eu chego na laçada, eu já sei que são em tricô. Então, já faço ela em tricô. Então, assim eu vou fazendo. Ponto de arroz aonde é ponto de arroz e aonde é laçada em tricô. Eu vou manter esse padrão por algumas carreiras, até o tamanho que eu quiser da peça. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordões, então foram 12 carreiras. Foram 12 carreiras fazendo esse aumento. Então, eu vou mostrar mais uma vez o lado, por aqui vai dar para mostrar. Um lado eu faço a laçada, do outro lado eu faço o tricô. Então, eu comecei aqui, olha, com 3, aqui vai ser 5, 7, 9, 12. Vai aumentando a quantidade de tricô conforme for passando a carreira, porque eu estou aumentando. Estou aumentando, já formando a manguinha. Vocês viram que eu nem mostrei a agulha de costura, porque essa peça não é costurada. Ela não leva costura, ela é inteira. Então, eu vou ir aumentando e formando esse desenho aqui no meio. O desenho eu deixei em cordões de tricô. Eu não coloquei ponto de arroz, porque fica mais bonito ele diferente. Então, eu fiz a opção em deixar ele em tricô. Então, agora você vai fazendo esse aumento uma carreira com aumento e a outra em tricô nessa parte, o ponto de arroz no meio. E qualquer dúvida, deixa na descrição, que aí eu abro uma live e tal e tiro dúvidas. Mas não tem segredo. Eu vou ir aumentando aqui no pedaço da laçada, fazendo cordão de tricô, e aqui vai manter os 12 pontos de arroz, os 6 pontos de arroz e os 6 pontos de arroz. Vai aumentar esse triângulo aqui. Eu vou fazer mais um pedaço, só para tirar realmente dúvida. E aí, quando chegar nos 12 cordões, então, olha, aqui é tricô, meia, porque o ponto de arroz inverte. Cheguei, fiz os 6, 2, 4, 6. Eu faço laçada e faço 3 tricôs. A próxima carreira vão ser 5. E sigo o ponto de arroz. Então, olha, chegou na laçada, eu já aumento. Na outra carreira, vai ser tricô no lugar, nessas laçadas, para formar o ponto na laçada. Senão, não dá certo. Mostrando mais o início de carreira. Então, aqui, o ponto de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu estou do lado que ainda não foi trabalhado. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 tricô.
Então, o ponto de arroz continua e as laçadas agora eu faço em tricô. Elas estão na carreira de 5. Agora eu volto e continuo o ponto de arroz e vou completando a sequência. Mais uma vez a mesma sequência, 6 pontos de arroz, aonde é tricô meia, aonde é meia tricô. 5, 6. Agora laçada, 1, 2, 3, 4, 5. Laçada. E aí eu vou terminar a sequência. Onde é 6, é 6, onde é 12, é 12. E aqui no meio agora vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. 6, porque aqui no início são 6, então 6 pontos de arroz. Então, aonde é ponto de arroz vai ser a mesma quantidade da primeira carreira. O meio agora vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e volto o ponto de arroz. A gente chega nesse conceito aqui. Então, cresceu um espaço, 2 espaços, 3, 4. Então, aqui seria aquele trecho das costas, aqui esse trechinho da manga, essa parte aqui é a frente, a outra manga e o outro trecho das costas. Aqui eu cheguei em 1, 2, 3, 4, 5 e 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Todos os espaços, então, estão com 13 pontos. O meio não muda, o aumento, então, ficou nesses triângulos aqui. O que eu faço agora? Agora eu divido. Eu vou pegar um pedaço para completar as costas. Já vou dividir o pedaço da manga e eu já vou emendar também. Agora eu vou trabalhar com a agulha circular, eu vou trabalhar em círculo. Eu fazendo a minha contagem aqui tem 13 pontos. Eu vou deixar 2, 4, 5 para manga e vou levar 2, 4, 6 para a parte das costas. Eu vou fazer essa carreira em tricô, que é para dar o ajuste, porque não vai dar certo em ponto arroz. Deixa eu juntar os pontos aqui. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, trabalhei no ponto de arroz. 6. Deixa eu desmanchar aqui. Eu esqueci que eu falei que ia fazer em tricô e tô fazendo arroz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 6 da frente com o 6 desse pedaço. Agora eu vou pegar qualquer coisa. Caso você optou em pôr muitos pontos, então não vai caber nesse alfinetinho de plástico. Aí você usou um alfinete maior ou você passa uma linha e amarra. Porque aqui eu tenho que separar a manga. Então eu vou pegar os 5 pontinhos. Como é uma peça bem pequenininha, deu nesse alfinetinho aqui. Então, peguei os pontos. Peguei os pontos aqui
eu fiz ali uma contagem errada. Eu tô na manga com 2, 4, 6, 7. Agora eu completo com os 6 pontos arroz. E vou pegar mais 6 pontos que pertence à frente. Pronto. Então, aqui ficou minha manga. E aqui sobrou 2, 4, 6, 8. Porque essa parte precisa ser um pouquinho maior. Feito isso, eu vou seguir fazendo ponto de tricô. Um cuidado aqui é fazer bem apertado. Agora, se caso você for fazer, muita atenção aqui, se caso você for fazer um vestido para uma pessoa adulta, ela tem muito seio, às vezes. Então, você tem que aumentar aqui. Para aumentar é fácil, né? Que é só você vir fazendo isso aqui, olha. Põe um ponto. Aí, desse um ponto, você já faz 2. Aí, você aumenta aqui. Então, se você estiver fazendo um vestido, vai ser bom fazer esse pontinho aqui de aumento. No meu caso aqui, é um vestido de criança ou de boneca, então não tem necessidade. Mas se fosse de adulto, seria interessante fazer o aumento. Para caber, né, a parte do peito. Então, para ficar um pouquinho mais largo, embaixo do braço. Para dar um encaixe na peça. Nesse caso aqui, não há necessidade. Então, eu vou pegar aqui toda a parte das costas, da frente, aliás, desculpa. Eu tô na parte da frente. É porque eu tô acostumada a fazer casaquinho, e essa parte aqui no casaquinho é a parte das costas. E aqui eu tô me confundindo. Mas é a frente, no caso do vestido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para ficar com a mesma contagem do outro lado. Vou retirar a outra manga. Então, retiro os pontos da manga aqui. E aqui nessa carreira, eu já fecho. Aqui eu nem vou contar, porque eu já sei, né, que é aquele que sobrou ali, dos 8, mais esse aqui da frente. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês viram que lá na contagem ficou 7. Então, aqui eu tenho que colocar a mesma quantidade. Fechei. Tomo cuidado para não ficar buraquinho aqui. Encosto bem o ponto e termino a minha carreira. Só que eu tenho mais uma coisa para fazer nessa carreira. Eu vou pegar a minha agulha aqui, que é a circular. Como ela é grande, eu vou puxar, tá vendo? O fio. Vou virar o lado que não tá com o fio para frente. Vou puxar essa aqui, para ela dar essa inclinação aqui. Então, eu puxo. Deixa eu prender no dedo aqui. Agora, eu vou unir um lado com o outro. Vou só fazer um tricô, pronto, tá unido. Eu sei que essa aqui sempre vai ser o início de carreira. Tá marcado já o início de carreira, porque eu fiz a união aqui.
Então, se caso quiser ir colocando o marcador, mas não tem necessidade, que você sempre vai saber que aqui é o início. Então, é só acompanhar o ponto aqui, vai saber que é o início. Aqui eu vou voltar a fazer ponto de... Não, aqui agora eu vou fazer o passa-fita. Porque no caso do vestidinho infantil, o passa-fita é bem embaixo na manga. Então, eu faço 2 pontos, uma laçada, um ponto. Porque eu vou deixar mais saia do que aquele. Então, eu vou fazer uma laçada, 2 pontos juntos. Uma laçada, um ponto. Nesse vestidinho aqui, eu achei a sainha dele muito retinha. Eu fiz 2 pontos juntos, uma laçada. 2 pontos juntos, uma laçada. Quer dizer que eu não aumentei ponto. Nesse daqui, eu vou aumentar. Então, eu vou fazer um sozinho, uma laçada, 2 juntos. Um sozinho, uma laçada, 2 juntos. Sempre com a laçada, que senão não fica o lugar de passar a fita. Então, uma laçada, um ponto. Uma laçada, 2 juntos. Se eu fizer uma laçada e um ponto, também vai ficar muito rodado. Então, eu quero equilibrar aqui. Então, eu vou fazer uma laçada, 2 pontos. E aí, eu vou até o final da carreira. 2 juntos, uma laçada e um. Aqui, eu tenho que dar um jeitinho aqui, porque eu preciso vir com essa agulha para o trabalho, puxar aqui no meio. Não são todos os cordões que aguentam isso. Essa agulha aqui, ela é uma agulha barata e que eu gostei que ela aguentou bem esse puxadinho aqui para fazer esse trabalho. Então, eu parei em um junto. Aqui eu faço a laçada, 2 juntos. Tomando cuidado para não marcar aqui, na hora que vira, né, a agulha. Uma laçada, 2 juntos. Uma laçada, uma laçada, 2 juntos, até chegar no início da carreira. Cheguei, então, no início da carreira, a laçada, 2 juntos. Já estou na laçada de novo. Uma carreira em tricô para fazer o ajuste da peça. Então, uma carreira inteira em tricô. Carreira finalizada. Agora, eu começo ponto de arroz. Então, eu estou bem aqui no início da carreira, eu começo um tricô e um meia. Eu vou mostrar pelo outro vestidinho como é que eu fiz. Olha, eu fiz o ponto de arroz durante um pedaço, né? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras de ponto de arroz nesse aqui. E aqui, eu fiz 14 carreiras, aí eu fiz 4 carreiras, que são 8 na realidade, 8 carreiras de cordão de tricô. Cordão de tricô de um lado, cordão de tricô do outro. Fiz 8 carreiras de cordão de tricô. E acabei aqui com o ponto do passa-fita. 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada, para formar esse desenho aqui. Então, é assim que eu fiz o meu vestidinho. A manga, a única coisa que eu fiz foi arrematar a manga, passei os pontos e arrematei. Agora eu vou ir fazendo aquele outro e volto para mostrar o finalzinho. Então, eu fiz o ponto de arroz, sem aumentar, sem diminuir. Fui fazendo os pontos de arroz. Agora, eu faço 4 carreiras de
tricô, que são 8 carreiras, né? Porque vão dar 4 cordões em tricô. Tricô do lado avesso, tricô do lado direito. Então, aqui, olha, tá vendo como ficou bem marcado aqui o início? Então, eu vou começar agora com cordão. 4 cordões, que no final vão dar 8 carreiras. Quando eu termino a primeira carreira em tricô, como eu estou trabalhando em círculo, eu tenho que fazer uma alteração aqui. Eu tenho que jogar a agulha para trás e fazer uma carreira de meia. Então, eu estou passando assim, bem explicado, né? Porque ou eu faço isso, ou eu também posso fazer tricô indo em direção contrária. Mas eu prefiro, no caso da circular, continuar trabalhando na mesma direção, para não confundir. E aí eu faço uma carreira de tricô, uma carreira de meia, por 8 vezes. Então, assim vão ficar os cordões. Eu acho que deu para entender, né, gente? Uma carreira de tricô. Quando eu chego aqui no início, eu faço uma carreira de meia, até fazer 8 cordões. Bom, aí eu fiz 2 carreiras pegando 2 pontos juntos, uma laçada. 2 pontos juntos, uma laçada. Não precisa, né, inverter para fazer meio tricô, só 2 pontos juntos e uma laçada. Eu já expliquei aqui como foi feito o passa-fita, é a mesma coisa. Só que 2 pontos juntos e uma. Agora, para fazer o arremate final, eu faço com a mão bem solta, porque senão vai apertar, né, o final. Eu faço um tricô. Aqui tem que tomar cuidado por causa da laçada que tá aqui ainda, né? Que eu tô fazendo depois do ponto da laçada. E passo o outro por cima. Então, olha, um tricô, solto bem o fio, puxo bem, passo o outro por cima. Um tricô, passo o outro por cima. E assim eu vou fazer por toda a extensão do trabalho até chegar no último ponto. Bom, então olha que bonitinho que ficou esse. Esse ficou mais bonitinho com a sainha mais larga do que o outro. Esse vestido, ele dá assim, é bem recém-nascido mesmo, né? Então, se quiser fazer uma saidinha de maternidade, alguma coisa assim, bem pequenininho, aí ele cabe. Agora, para uma criancinha maior, aí já tem que mudar. Então, aqui, olha, eu corto, como eu estou trabalhando com 2 fios, e aqui eu vou esconder com a agulha de tapeceiro esses fios. Eu vou passar aqui, já vou dar um nó para não desmanchar a peça, e depois eu escondo esse fio. Então, minha beiradinha aqui já ficou pronta. Poderia colocar rendinhas aqui também, né? Pode fazer bastante coisa aqui. Então, depois é só pegar esse fiozinho com a agulha de tapeceiro e dar uma escondida. Aí já ficou prontinho aqui. Agora a manga. Bom, a manga eu vou abrir o alfinete com cuidado para não perder. Vou pegar a mesma agulha e vou passar os pontos todos para a agulha. Aqui tem 2 opções: fazer o arremate ou crescer essa manga e fazer ela longa, ou sei lá, um pouco mais. Nesse daqui, eu só arrematei. O mesmo arremate que eu fiz embaixo, eu fiz aqui. Aí eu fiz o arremate normal e pronto. Então, esse aqui também eu vou só arrematar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de mais essa peça. Esse daqui, vocês veem que como eu fiz ele aumentando aqui, ele ficou bem mais bonitinho, olha, ele ficou mais soltinho a saia.
Esse ficou retinho, porque eu não aumentei. Aquele já deu uma abertura melhor. Então, o certo é aumentar. Se eu quisesse fazer a saia mais rodada, então eu poderia ainda aumentar mais. Então, na hora que colocar o lacinho, ele vai ficar bem rodadinho esse aqui. Então, ele é um RN, para criança recém-nascido, aquelas crianças que nascem bem magrinha. Mas para uma criancinha maior, o recomendável é colocar 50 pontos. 50 pontos vai dar um mês, por aí. Aí faz a divisão direitinho, deixando essa parte aqui maior, que é a frente, e vai dar tudo certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e precisando de ajuda, é só me comunicar aí nos comentários. Fiquem com Deus.